Você sabia que é possível automatizar 100% da criação de conteúdo no seu blog ou portal de notícias? Criar conteúdo todos os dias consome tempo, dinheiro e muita energia. Publicar manualmente, buscar imagens e revisar textos, tudo isso acaba travando o crescimento do seu site. Eu sou JV e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que promete automatizar todo esse processo para você. Se você tem interesse, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Na prática, essa ferramenta transforma feeds RSS em notícias 100% originais. Publica automaticamente e mantém seu site sempre atualizado. Então aqui dentro do nosso site, que é o portal Paidego, eu vou mostrar para você como a gente está fazendo a utilização desse recurso e como ela tem sido uma mão na roda para que a gente consiga automatizar o processo de produção. Principalmente porque, como gestor, eu senti a necessidade de ter uma ferramenta que pudesse automatizar esse processo para mim. E aí eu descobri o Lab News, que é uma ferramenta que puxa, como eu falei anteriormente, de outros sites através de RSS, né, os feeds XML, e já posta direto no meu com a reescrita de título e também de texto. Em alguns casos eu também utilizo, em alguns dos meus sites de conteúdo eu utilizo a criação de imagem com IA. Então vou mostrar para vocês tudo isso ainda nesse vídeo. Pessoal, vocês podem perceber que todos esses conteúdos publicados foram feitos utilizando a ferramenta. Então vou entrar em algum dos conteúdos aqui só para vocês terem a ideia de como funciona. Então ele já reescreve o título, reescreve o texto. Vou entrar até no site de origem, é opcional. Aqui eu sempre deixo a fonte do conteúdo, como é um conteúdo inspirado, eu sempre deixo, mas é opcional. Se você não estiver utilizando imagens do site de origem, você pode simplesmente tirar, porque o conteúdo ele é totalmente reescrito de forma autoral. O site que a gente puxou o nosso conteúdo, e vocês podem ver que toda a reescrita de título e do conteúdo traz um estilo totalmente próprio para o nosso post. Então isso faz com que a gente consiga não só performar melhor dentro do Google, como também, se você estiver buscando alternativas de monetização dentro do AdSense, você consiga sem nenhum tipo de problema fazer essa automação e deixar o seu site lá funcionando. Então vocês podem ver que esse meu site ele foi monetizado e a gente já está há alguns meses, eu acredito que já tem uns 3, 4 meses utilizando o Lab News. Não era um site monetizado, até porque a gente não tem tempo hábil e suficiente para a produção de conteúdo, e por esse motivo a gente encontrou essa ferramenta que faz tudo isso para a gente. Então nosso site ele já está monetizado, rendendo com AdSense. A gente tem outras formas de ganho também, com publis advertoriais, com publicidade mesmo, de banners. E aí, mediante a isso, pessoal, a gente usa da ferramenta para potencializar. Tem alguns conteúdos que a gente reescreve com o Lab News, mas também tem outros que a gente faz a criação. Então, a ideia é que você tenha um recurso que consiga fazer com que o seu trabalho ele seja otimizado. Então, se hoje você publicar 1, 2 conteúdos e com muita dificuldade, a partir de agora, utilizando o Lab News, você consegue multiplicar por 10. Porque dentro da camada de tokens gratuitos do Gemini, hoje a gente consegue fazer cerca de 10 a 15 publicações com a API grátis, que é justamente a API que faz a reescrita do título e a reescrita do texto. Como eu quero potencializar no meu site a produção e reescrever sem limites e ter até mesmo uma qualidade melhor nos conteúdos, eu estou utilizando aqui dentro desse site a API do GPT. Então, já aqui dentro do nosso painel, nas configurações, eu estou mostrando para você agora as opções que a gente tem de IA. A gente tem o Gemini, então se você não tem a tokens, a recarga de tokens feitas aí, você pode começar utilizando com o Gemini sem problema nenhum. Ele vai te atender perfeitamente, claro que com limitações. Então, JV, mas eu posso ficar trocando a API caso haja ali um esgotamento nos meus tokens gratuitos? Pode sim. Só que a ideia é que a gente consiga ter um site trabalhando no piloto automático.
Então, no nosso caso, como eu não tenho tempo para ficar revisando, para ficar trocando API, chave de API, eu coloco ali os $10, né, que dá mais ou menos uns 50 a 60 reais, um valor médio de investimento que eu faço nos meus tokens, para que eu consiga ter uma quantidade diária de cerca de 20 a 30 posts. Eu dei uma reduzida aqui nesse site porque eu estou compartilhando essa minha API com outros sites também. Acho que outros 2 sites que eu tenho de conteúdo. E como eu estou buscando em um deles fazer a monetização, eu estou trabalhando com o Lab News diretamente. Então aqui a gente tem a opção do modelo da OpenAI. É evidente que com a atualização desses modelos, às vezes acontece a descontinuação. O plugin ele sempre vai estar atualizado com os modelos que estiverem disponíveis, tá, dentro das IAs. Então aqui a gente está utilizando o 3.5 porque é um modelo que atende, que é super econômico. A gente consegue ter dentro do prompt padrão uma entrada de texto muito reduzida ali em termos de caracteres. E aí a gente consegue, através dessa requisição, ter um post super completo, com qualidade, um post que realmente foi reescrito. A gente não tem nenhum tipo de palavra que possa dar alguma duplicidade, porque ele pega e reescreve totalmente, ele mantém um contexto, mas reescrevendo com novas palavras o conteúdo, e aí faz com que a gente consiga ter uma ótima performance. Então, mediante isso, a gente já fez a configuração, né, dentro das configurações do nosso modelo de IA. E aqui o modelo da OpenAI, né? Então aqui tem as descrições, né, de cada modelo, consumo de tokens, quantidade de palavras, enfim. Posso também, se eu tiver um site, vamos supor, de receitas, eu posso dar um prompt aqui personalizado para que haja a requisição dentro da minha API que faça um conteúdo personalizado para o meu nicho. Então, assim, já respondendo qualquer tipo de dúvida que você tenha a respeito de linguagem, a plataforma vai atender perfeitamente a sua necessidade. Então, se você tem blog gamer, de receita, de dicas, enfim, qualquer segmento você consegue estar utilizando essa ferramenta. Então, aqui, se eu quisesse, por exemplo, pedir a ele dar um tom humorístico aos conteúdos e no final faça um CTA conclusivo para o portal Pai d'Égua. Vou fazer a personalização do prompt e aí você já vai ver como é que funciona. Então, depois que você colocar a sua chave de ativação, o seu token, você vai personalizar as configurações de IA, vai colocar o prompt personalizado caso haja necessidade. O prompt padrão é muito bacana, ele já vem com H2, os conteúdos já vêm bem otimizados. Você vai personalizar o autor padrão dos posts, então se você tem vários autores, você pode personalizar aqui dentro das configurações um padrão. Você pode fazer a adição da fonte do conteúdo, então como eu mostrei lá para vocês, no meu conteúdo eu optei por fazer a citação da fonte, mas se você não quiser que tenha aquele link, você pode desmarcar essa opção. Na configuração de imagem, a gente tem a opção de fazer a geração de imagem com Dale, que é o modelo do GPT que faz a criação de imagens. Então, mediante a isso, essa opção marcada, ele vai puxar o conteúdo e ele entra em segundo plano a execução da criação de uma nova imagem. Então, em vez de puxar a imagem destacada, ele já faz a criação de uma nova. Então, é muito bacana. Vou mostrar para vocês também depois como é que funciona essa funcionalidade. Eu vou dar um salvar aqui nas minhas configurações. Depois que eu fiz dessa forma as configurações, eu volto nos feeds. Em adicionar novo, eu vou colocar o nome da categoria que eu quiser. Vou dar um exemplo aqui. Agência São Paulo. Aí eu vou buscar um site que tenha o conteúdo, o tipo de conteúdo que eu quero vincular no meu site. E aqui, pessoal, a gente tem algumas possibilidades, né? Como eu já ensinei alguns outros vídeos, a gente às vezes colocando feed já consegue encontrar. Depois do link do site, do endereço, a gente colocar feed, às vezes a gente consegue encontrar. Não é sempre que isso acontece, porque em alguns casos
o feed ele é um link totalmente diferente, e para que a gente consiga com êxito dentro dos sites que a gente estiver navegando fazer uma busca assim de forma mais simplificada, eu utilizo essa extensão. Então ele já entrega para mim aqui o feed. O que eu quero de fato é o feed principal, que é o feed para a Agência Brasil. Eu dou um copiar, volto lá no meu plugin, colo o link do feed RSS, escolho qual categoria eu quero publicar o meu post. Aí você pode aqui estar também individualizando os autores. Então, se você tem colunistas dentro do seu site, você pode trazer para que cada um tenha uma categoria ali vinculada, um autor diferente. Eu vou deixar o padrão. E aqui a gente pode selecionar o status do post. Então, se você já quer que ele automatize a publicação, você já deixa no publicado. Em rascunho, caso você queira revisar antes. E tem o privado. Então, todas essas opções aqui eu deixo marcada: autopublicar, extrair imagens, adicionar créditos. Se você não quiser que o seu conteúdo venha com a imagem em destaque, você desmarca o extrair imagens. Se você não quiser que venha os créditos, aí você desmarca aqui. E geralmente esse é o crédito da imagem, que controla o crédito da imagem. Então, se você marcou lá dentro das configurações gerais que você não quer link da fonte, então automaticamente ele já vai entender que não é para colocar no final, mas deixando esse adicionar créditos aqui, ele vai atribuir o crédito somente da imagem destacada. E se você deixar a opção extrair imagens marcada, se você estiver puxando um post e selecionando a opção de vir com a imagem destacada, desmarcando essa opção, você vai vir só com o título e o conteúdo do post. A imagem de destaque você vai ter que colocar manualmente. Então vou deixar dessa forma aqui porque eu quero exemplificar para você o funcionamento desse feed sendo publicado já dentro do meu site. Na verdade está nos rascunhos, eu vou colocar para publicado, com a imagem, com a fonte, tudo certinho. Aqui a gente tem a opção de processamento manual. Lembrando que se você utilizar a API do Gemini, você pode ter as requisições de processamento reduzidas, pelo motivo que há, como eu falei anteriormente, as limitações de tokens. Então, eles não permitem muitos processamentos simultâneos ou agendamentos que aconteçam no mesmo momento. Para mim é indiferente, como eu estou usando a API do GPT, eu posso executar aqui quantos eu quiser, ele só vai consumindo os meus tokens lá dos créditos que eu já fiz a recarga. Fiz o processamento, ele vai para a geração, ele fica em segundo plano fazendo a requisição para IA, e depois disso ele dá a mensagem de êxito, que o conteúdo foi publicado. Então, feed processado com sucesso. Então, se eu já venho aqui nos meus posts, pode ver que ele já acabou de publicar. Aí já vem com as tags, o título, a imagem, com o crédito da imagem. Lembra que eu coloquei lá o prompt personalizado pedindo um tom mais humorístico? Então ele já me deu aqui uma linguagem padronizada com o meu prompt. Aí você pode colocar mais palavras se você quiser, você pode solicitar uma quantidade mínima de palavras. Como eu deixei bem aberto, ele trouxe aqui um conteúdo já otimizado para mim. Então, se eu quiser, por exemplo, utilizar o prompt padrão, vou fazer uma execução aqui só para vocês verem a diferença. Vou retirar o personalizado, deixo no padrão. Executei o processamento aqui com sucesso. Então ele já trouxe um post com mais palavras, uma linguagem mais formal, os H2 todos bem definidos. Dá para você também personalizar o formato HTML. Então, se você quiser, por exemplo, colocar H3, aqui a gente tem essa descrição das tags, né, que a gente pode utilizar. Então, se eu quisesse que as palavras-chave tivessem um destaque com negrito,
Aí eu abro aqui a classe e coloco um B. E aí ele já retorna para mim na saída de texto o conteúdo reescrito com as palavras-chave em destaque. Então é realmente bem personalizável, porque você consegue ter toda a autonomia ali de criar os conteúdos no formato que você quiser. Então o bacana, pessoal, é que se eu quiser que os posts aconteçam de forma automática, eu posso simplesmente fazer o cadastro de um agendamento. Então aqui em novo agendamento a gente já tem uma porrada de agendamentos cadastrados. Se eu quiser fazer um novo agendamento, eu clico lá em novo agendamento, eu escolho qual é o feed que eu quero. Como eu acabei de cadastrar a Agência São Paulo, ele já aparece aqui para mim. Não tem limite de feeds, não tem limite de agendamentos, você pode utilizar a quantidade que você quiser. Lembrando que com a API do Gemini você tem uma limitação diária. Então, para mim, eu consigo ter essa autonomia e essa flexibilidade de produzir mais conteúdos porque eu estou pagando pelos tokens no GPT. Aqui no tipo de agendamento você pode escolher por horário fixo ou intervalo. Se eu escolho o intervalo, eu tenho a opção de fazer a execução do agendamento a cada 30 minutos ou a cada 1 hora. Enfim, é bem bacana mesmo essa parte também. A gente consegue ter uma didática bem flexível. Eu posso colocar um horário fixo, então a cada 10 horas da manhã, durante o domingo e a quarta-feira. Então sempre às 10 horas da manhã, no domingo e na quarta, ele vai puxar um post. Eu vou deixar esse aqui rodando com intervalo de 4 em 4 horas. Então sempre nesse intervalo de 4 em 4 horas, ou seja, ele vai fazer a requisição, e se tiver um último post a ser publicado, ele já traz direto para o meu site. Ele não vai puxar posts retroativos, ele tem uma regra de execução que só vai fazer a publicação se tiver um último post publicado no site de origem. Então pode ser que aqui ocorra uma execução e você percebeu que não teve nenhum post. Então, provavelmente ainda não foi vinculado nenhum post dentro do site de origem. Para que você consiga também constatar a funcionalidade da ferramenta, foi implementado os logs, onde a gente tem os êxitos, os erros quando acontece algum tipo de erro. Então aqui tinha acabado meus tokens e aí eu comecei a ter problema com a geração de imagem com IA. E aí eu fui lá, fiz a recarga e aí já está normalizado aqui. Eu vou mostrar para vocês isso também. Agora, se eu quisesse trazer esse mesmo post que eu mostrei para vocês da Agência de São Paulo com uma nova imagem, como é que eu faria? Vou excluir ele. Então aqui nas configurações eu vou deixar sem prompt personalizado, modelo mesmo. Dependendo do modelo tem um consumo maior de tokens, mas em compensação você consegue ter uma qualidade superior. Poderia colocar no Gemini com a chave padrão e também ter a criação de um conteúdo muito top, tá? Vou mostrar para vocês depois um conteúdo puxado com o Gemini. E aí, se você estiver utilizando o GPT, você pode fazer a criação da imagem com o Dale, que é o modelo de geração de imagens do GPT. Essa funcionalidade de geração de imagem é exclusiva do GPT, então ele está integrado aqui dessa forma. Então, se você estiver puxando da chave do Gemini e marcar essa opção, não vai funcionar, tá, pessoal? Ele precisa estar cadastrado aqui com o modelo do OpenAI. Então, marquei a opção de gerar imagem, vou salvar as configurações e volto lá nos meus feeds. Vou fazer o processamento manual da Agência São Paulo e vamos aguardar. A princípio, ele vai fazer a execução e o processamento do post, então ele já vem para cá, ó, já está aqui o post, acabou de publicar, e ele vai vir sem imagem, porque essa imagem ela está executando em segundo plano. Então aqui nos logs, ele já está processando aqui, ó, iniciando geração de imagem com o Dale. Então tem mais detalhes aqui do log, mas não demora, pessoal, cerca de 1 minuto a 2 minutos o post já está com a imagem ali vinculada. Vamos dar uma olhada. Olha,
Já tá com a imagem aqui. Tá muito top, pessoal. Vale muito a pena mesmo fazer um investimento nessa ferramenta e também a recarga de tokens, porque você consegue ter ali uma imagem, um conteúdo totalmente autoral, sem riscos de direitos, nem nada do tipo. Então aqui eu poderia ter tirado o conteúdo, a fonte do conteúdo, porque já não me interessa mais, eu estou criando tudo novo. E aí, mediante isso, pessoal, é só aguardar, é deixar o site ali com os agendamentos configurados, com tudo rodando aí. E sem dúvida nenhuma, pessoal, isso aqui vai ser algo que vai otimizar muito o seu tempo e fazer com que você corra atrás do que realmente importa. Então, você sabe que para pagar uma redação, o custo é muito alto para ter alguém na sua equipe. E hoje, com essa possibilidade, você, mesmo com uma operação mais enxuta, consegue ter uma qualidade superior na sua produção de conteúdo, na quantidade de conteúdos que são vinculados. Você sabe que, por exemplo, para sites de notícia, que é o meu caso, eu também gero notícias aqui, que são notícias em tempo real. Tem um outro site, que é o Avexado News, onde também eu faço publicação de notícias. Então essas notícias, elas têm uma frequência de postagem muito maior. E nessa medida, pessoal, não teria tempo para estar copiando, reescrevendo, publicando. Então essa ferramenta faz com que você consiga automatizar todo o seu processo. Até interessante atentar nesse ponto, porque você pode estar pensando, poxa, mas eu vou ter que pagar por uma licença, sendo que eu poderia fazer isso de graça com o GPT. Mas o GPT, o Gemini, nenhuma dessas IAs vai, durante as 3 horas da manhã, fazer publicação direto no seu site. Então isso aí, pessoal, é algo que chama a nossa atenção como gestor de portal, porque a gente tem o nosso tempo ali reduzido com as tarefas do dia a dia, com a gestão de cliente, entrega de relatórios, e isso consome muito. Você sabe, tem equipes, né, de jornalismo, de radialistas que precisam estar em loco no momento de um acontecimento, e aí vai parar tudo, vai parar seu site, vai parar a produção de conteúdo. Não pode acontecer, pois nós dependemos disso. Dependemos da venda de publicidades, de gestão de banners. Então faz com que você tenha um resultado muito satisfatório e coloque grana no seu bolso, né? Deixando de se preocupar com algo aqui que é o principal dentro de um site. Dentro das configurações, eu vou mostrar para vocês a questão dos tokens aqui. A gente tem o Gemini, tem o GPT, e aqui foi disponibilizado o link para a geração da chave. Então você vai lá dentro do Gemini ou do GPT fazer a criação da sua API. Então como é que funciona aqui para gerar os tokens no GPT, por exemplo? Eu tenho aqui o meu perfil com a opção de faturamento. Olha, eu coloquei $5 hoje através de um cartão de crédito pré-pago, e aí ele já subiu aqui o crédito no balanço. Isso aqui vai durar para mim, eu acredito que 1 mês, sem dúvida nenhuma, 1 mês, porque eu já havia colocado outras recargas e eu já estou usando, como eu falei para vocês, em 2 sites, e dentro desse período aí a gente conseguiu ter muitos posts gerados. Vou mostrar aqui nas configurações dos posts. Só nesse site, nos últimos 7 dias foram postados 62. Olha o total. Nenhum desses posts eu escrevi. Todos foram criados com Lab News. Tem muita coisa mesmo. Inclusive, não sei se você viu, mas tem um vídeo aí dentro do nosso canal, um dos nossos vídeos antigos, que a gente utiliza essa ferramenta aqui, que é o FS Poster. Eu fiz a demonstração com esse site também do Portal PaiDego, e a gente teve um post que viralizou, pessoal. O Lab News reescreveu a postagem, jogou dentro da minha página do Facebook e bombou lá. Então eu também não me preocupo com essa parte de automação de postagem nas redes sociais já acontece também de forma simultânea com a postagem dos conteúdos que são feitas com Lab News. Então, voltando aqui para a minha chave de API, eu coloquei os créditos, depois eu volto na opção de API Key, Get API Key, cadê? O billing, né, onde a gente faz o faturamento aqui dos créditos. E aí, dentro das API Keys, a gente faz a criação
da chave, escolhe um projeto aqui, se não tiver você cria. Aí eu crio essa chave, copio e coloco lá dentro das configurações do meu modelo. Então aqui eu escolhi o OpenAI, colei a chave aqui e salvei. Mesma coisa com o Gemini. Aqui a gente tem uma conta já com um projeto criado. É bem simples. Se você não tiver nenhum projeto, ele vai dar a opção aqui para você fazer a criação. E aí eu dou um criar. E aqui, pessoal, em vez de você copiar esse código ou qualquer outra coisa, você vai clicar aqui. É aqui que você consegue estar colocando a API Key na sua área de transferência. E depois disso você só faz colar. Mas eu vou gerar um aqui com o Gemini para você ver. Então vou nos feeds. Vou cadastrar um novo feed. Algum site Curitiba. Vamos ver na prefeitura de Curitiba. Aí já roda a minha extensão. Quando não aparece é porque não tem. Dificilmente não tem, pessoal. Então olha, aqui já tem, faço copiar. Esse aqui eu vou colocar no rascunho. Salvo o feed. Vou voltar nas configurações para desmarcar a opção de imagem com IA, porque não vai funcionar. Lembrando que você está utilizando o Gemini. A opção do Dale é para criação com GPT, onde você vai precisar fazer recarga de tokens. Então volto lá no feed, vou fazer a execução para os meus rascunhos com a API do Gemini. Aí eu aguardo o tempo necessário e ele faz a publicação dentro do meu site. A qualidade também desse modelo do Gemini é muito boa. Tem um outro site que eu estou fazendo a gestão, esse aqui do News BV. Esse aqui está em processo de monetização no AdSense. Ele está utilizando a chave do Gemini. Olha aquele prompt que eu falei para você das palavras-chave. Ele já traz negrito. Ele está usando o Gemini, cerca de 10 a 15 posts ele consegue fazer diariamente. Então vamos voltar aqui. Com o processamento já trouxe para o meu rascunho. Então olha só, pessoal, já veio o post aqui completo, o título reescrito, a descrição, muito bacana mesmo. Já vem com os tópicos, os H2 separados, e aí dentro de cada H2 ele entra num assunto, então ele faz a requisição da produção desse conteúdo através de uma revisão geral. Então ele vai lá dentro do site de origem, analisa o que está escrito ali e ele retorna para a IA fazer a reescrita. Então ele puxa de fato totalmente organizado. Tem essa introdução aqui muito bacana. Aí cada parte principal do assunto já vem reescrito. Aí eu tirei aquela opção para não vir com o link da fonte aqui. O ideal é citar sim a fonte. Na maioria dos casos é necessário, pessoal. Lembrando que você está puxando uma imagem aqui que tem autoria, então você tem que estar como um reprodutor de notícias. Se você estiver utilizando a geração aí com o Dale, com o modelo do GPT, aí tranquilamente você pode remover os créditos. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado dessa ferramenta. E eu vou deixar o link de indicação da ferramenta que eu estou utilizando dentro da descrição desse vídeo. Então se você tem interesse de adquirir a licença, lá eles têm vários planos, planos mensais, planos semestrais, que comportam uma licença para um site. E aí mediante a isso você consegue ter todo o suporte, toda a atenção da equipe lá que produz de fato algo que otimiza muito tempo. Eu não sei o que seria da minha produção de conteúdo se eu não estivesse utilizando essa ferramenta.
Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e até a próxima.